Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somos nada, Deus é tudo. Pai, te amamos. Continua a divina vontade, olhando em nossos olhos, escutando em nossos ouvidos, falando em nossas bocas, respirando em nossos respiros, circulando em nosso sangue, palpitando em nossos corações, amando e perdoando em nós, movendo em nossos movimentos, sofrendo em nossos sofrimentos, e nossas almas unidas à tua vontade, sejam os crucifixos viventes imolados para a glória do Pai, orando em nós e depois oferecer-te a ti mesmo esta oração como nossa, para satisfazer-te pelas orações de todos e para dar ao Pai a glória que deveriam dar todas as criaturas. Amém. Luísa, pequena filha da divina vontade, continua em nosso meio, vivendo e difundindo o reino da divina vontade. Jesus, creio em teu amor por mim. Faço meu tudo e a todos em tua vontade. Porque te amo e quero amar-te, louvar-te, dar-te graças, reparar-te e compensar-te por mim, por todos e em todos em tua divina vontade, junto com Maria Santíssima e Luísa. Vem, santos anjos, toca a fronte de quem lê os escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta, para selar em suas frontes o Espírito Santo e assim infundir neles a luz, para que possam compreender as verdades e o bem que estes escritos contêm. Luz da sabedoria eterna nos revela o grande mistério de Deus Pai e do Filho unidos em um só amor. Amém. Senhor Jesus, que escolheu o sacerdote São Aníbal, para fazer dele o insigne apóstolo da oração pelas vocações e um verdadeiro Pai dos órfãos e dos pobres, por seus méritos e por sua intercessão, manda muitos e santos sacerdotes e apóstolos à tua igreja. Faz que tudo seja para a tua maior glória e para o bem de nossas almas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Começamos. Ok. Então, capítulo 15. Depois de algum tempo, às vezes com ele, às vezes privada dele, certo dia após a comunhão, me senti mais intimamente unida a ele e me fez várias perguntas como se o amava, se estava disposta a fazer o que ele queria até o sacrifício da vida por seu amor, e me dizia ainda: e tu me dizes o que queres, se estás pronta para fazer o que eu quero, também eu farei o que tu quiseres. Eu me via toda confusa, não entendia sua maneira de agir, mas com o tempo entendi que ele usa essa maneira de agir quando quer dispor a alma para novas e mais pesadas cruzes, e sabe tanto como atrair a si com esses estratagemas, que a alma não ousa opor-se ao que ele quer. Então eu dizia: sim, te amo, mas me digas tu mesmo, posso encontrar um objeto mais belo, mais santo e mais amável que tu? Também, por que me perguntas se estou disposta a fazer o que queres, se há tanto tempo te entreguei a minha vontade e te pedi que não evitasse nem mesmo me despedaçar, contanto que te pudesse agradar? Eu me abandono em ti. Ó Santo Esposo, opera livremente, faz de mim o que quiseres, dá-me a tua graça, pois por mim nada sou e nada posso. E ele me dizia: tu estás verdadeiramente disposta a tudo o que eu quero?
Então me senti mais confusa e atordoada e dizia: sim, estou disposta. Mas quase tremendo, e ele compassivamente continuou a dizer-me: não temas, eu serei tua força. Tu não sofrerás, mas serei eu quem sofrerá e lutará por ti. Olha, eu quero purificar tua alma de tudo, do mínimo defeito que poderia impedir meu amor por ti. Quero provar tua fidelidade, mas como posso ver se isso é verdade, se não colocando-te no meio da batalha? Tu deves saber que eu quero colocar-te no meio de demônios. Dar-lhe-eis liberdade para atormentar-te e tentar-te, para que quando tiveres combatido os vícios com as virtudes opostas, já te encontrarás de posse dessas mesmas virtudes que tu pensastes que perderias. E mais tarde, tua alma purificada, embelezada e enriquecida, serás como um rei que volta vitorioso de uma guerra feroz, que enquanto acreditava perder o que tinha, se torna mais glorioso e cheio de imensas riquezas. Então eu virei, formarei minha morada em ti e sempre estaremos juntos. É verdade que teu estado será doloroso. Os demônios não te darão paz nem de dia nem de noite. Sempre estarão em ato de travar uma guerra feroz contra ti. Mas sempre tenhas em mente o que eu quero fazer, isso é, tornar-te semelhante a mim. E tu não serás capaz de alcançá-lo, exceto por meio de muitas e grandes tribulações. E assim terás mais ânimo para suportares as penas. Quem pode dizer como fiquei assustada com tal anúncio? Senti meu sangue gelar, arrepiando meu cabelo, e minha imaginação estava cheia de espectros negros que pareciam querer devorar-me viva. Pareceu-me que o Senhor, antes de colocar-me nesse estado doloroso, deu liberdade para tudo que eu tinha que sofrer, e eu estava cercada por tudo isso. Então fui até ele e disse: Senhor, tem piedade de mim, não me deixe sozinha e abandonada. Eu vejo que é tanta raiva dos demônios que não deixarão de mim nem o pó. Como posso resistir a eles? Para ti minha miséria é bem conhecida e quão ruim eu sou. Então dá-me uma nova graça para não ofender-te. Senhor meu, a dor que mais dilacera minha alma é ver que tu também deves me deixar. A quem poderei dizer uma palavra? Quem deve me ensinar? Mas que tua vontade sempre seja feita e bendito o teu santo querer. E ele gentilmente continuou a me dizer: não te aflijas tanto. Tu deves saber que eu nunca vou permitir que sejas tentada além de tuas forças. Se isso eu permito, é para o teu bem. Eu nunca coloco almas em batalha para fazê-las perecer. Primeiro meço suas forças, dou-lhes minhas graças e depois as introduzo. E se alguma alma se precipita, é porque não ficou unida a mim com a oração. Não experimentando mais a sensibilidade do meu amor, vai implorando o amor das criaturas. Todavia, somente eu posso satisfazer o coração humano. Não se deixa guiar pelo caminho seguro da obediência, acreditando mais no julgamento próprio do que naquele que a guia em meu lugar. Logo, por que surpreende-se que caiam? Então, o que eu te recomendo é a oração. Embora devas sofrer penas de morte, jamais deves negligenciar o que costumas fazer. E mais, quanto mais te vejas no precipício, tanto mais invocarás a ajuda de quem pode libertar-te. Além disso, quero que te coloques cegamente nas mãos do confessor, sem examinar o que lhe é dito. Dessa forma, estarás cercada pela escuridão e serás como alguém que não tem olhos e que precisa de uma mão para guiá-la. O olho para ti será a voz do confessor, que como luz iluminará as trevas, e a mão a obediência, que será guia e suporte para levar-te a um porto seguro. A última coisa que te recomendo é a coragem. Quero que tu corajosamente entres na batalha.
A coisa que mais faz temer um exército inimigo é ver a coragem, a força, a maneira como desafiam as batalhas mais perigosas, sem temer nada. Assim são os demônios. Eles não temem nada além de uma alma corajosa, toda apoiada em mim, que com um espírito forte vai no meio deles, não para ser ferida, mas resoluta em feri-los e exterminá-los. Os demônios ficam assustados, apavorados e gostariam de fugir, mas não podem, porque, vinculados à minha vontade, são obrigados a permanecer para seu maior tormento. Assim não os tema, que nada podem fazer-te sem o meu querer. E também quando eu vir que tu não podes resistir mais e está prestes a desfalecer, se fores fiel a mim, imediatamente virei e colocarei todos em fuga e lhe darei a graça e fortaleza. Anima-te, anima-te. Muito obrigado, Ana. Por nada. Então, o capítulo 15, Jesus exorta a Luísa no ato de enriquecê-la e embelezá-la mais e uni-la mais intimamente a si mesmo, a apoiar uma luta terrível contra os demônios. É um ponto importante. Depois de algum tempo, às vezes como ele, às vezes privada dele, certo dia após a comunhão, me senti mais intimamente unida a ele e me fez várias perguntas, como se eu amava, se estava disposta a fazer o que ele queria, até o sacrifício da vida por seu amor. E tu me dizes o que queres, se estás pronta para fazer o que eu quero, também eu farei o que tu quiseres. Não caprichos, né? São coisas, não coisas que vão prejudicar a alma. Ele fará o que ela quiser, porque sabe que a Luísa só quer o que ele quer. Mas diante fala: se há tanto tempo te entreguei a minha vontade e te pedi que não evitasses nem mesmo me despedaçar, contanto que te pudesse agradar. Sempre à disposição da Luísa de agradar em tudo a Jesus. Entendi que ele usa essa maneira de agir quando quer dispor a alma a novas e mais pesadas cruzes. Na oração, dizia Luísa: sim, te amo mais. Me digas tu mesmo: posso encontrar um objeto mais belo, mais santo e mais amável que tu? Também porque me pergunta se estou disposta a fazer o que queres. Se há tanto tempo te entreguei a minha vontade, o que estava dizendo, né? Eu me abandono em ti, o esposo santo, opera livremente também para esta prova difícil para ela. Faze de mim o que quiseres, dá-me a tua graça, pois por mim nada sou e nada posso. Luísa, muito jovem quando está passando por esta prova. Tu estás verdadeiramente disposta a tudo o que eu quero. Aqui, Jesus pede o sim da alma para permitir aos demônios lutar contra ela. Sempre dá a graça para vencer. Sim, estou disposta, dizia Luísa, né? E ele compassivamente continuou: não temas, eu serei tua força, não temas, eu serei tua força, porque estamos começando no caminho da santidade divina e sabemos que o inimigo odia a divina vontade. Então, não temas, eu serei a tua força, tu não sofrerás, mas serei eu quem sofrerá e lutará por ti. Jesus já lutou e venceu minha luta contra o inimigo
e as de todos os homens. Agora devemos tomar o triunfo para nós, com a decisão firme de viver na divina vontade sem sair jamais dela. Qual é o objetivo da luta? Jesus diz: olha, eu quero purificar tua alma de tudo. Então, ele permite que o inimigo atue, haja, para purificar nossas almas do mínimo defeito que poderia impedir meu amor por ti. Eu quero provar tua fidelidade. Mas como posso ver se isso é verdade? Não fica só em palavras, senão colocando-te no meio da batalha. Então, o objetivo para que a união com seu amor seja plena em nós e purificar nossas almas de os mínimos defeitos. Tu deves saber que eu quero colocar-te no meio de demônios. Jesus vai purificar nossas almas de qualquer mínimo defeito que impeça o seu amor em nós, o seu reino. Fará isso através dos demônios. Eles que vão fazer? Eles exacerbarão nossas misérias que estão ocultas, inconscientes e que então em nós, mas não vemos, estão em nós, mas não vemos conscientemente. Deus permite que o inimigo, a ação do inimigo, porque sabe que acabará sendo de grande ajuda para obter a santidade divina. Sempre Deus do mal tira um bem maior. No volume 8, ele fala sobre as tentações. 25 de março de 1908. Filha, as tentações se vencem facilmente, porque o demônio é a criatura mais vil que possa existir. E basta só um ato contra, um desprezo, uma oração para fazê-lo fugir. Um ato contra, um desprezo, uma oração para fazê-lo fugir. Porque estes atos o fazem ainda mais vil do que é. E ele, para não ter que suportar aquela confusão, assim que vê a alma resolvida, que não quer fazer caso à sua vileza, foge aterrorizado. Mas, agora, se a alma não se pode libertar facilmente, significa que não é só tentação, senão paixão radicada na alma, que a tiraniza unida à tentação. Por isso, não pode libertar-se, e onde há paixão, o demônio tem mais força para fazer da alma um brinquedo. Mas sempre devemos usar o mal para o bem, com o inimigo. Por exemplo, tenho fraquezas, tenho essas misérias inconscientes que o inimigo mostra para me levar ao pecado, cometa diversos atos impuros, por exemplo. Então, como faço? Aproveito essa tentação para acompanhar a Jesus nas tentações do deserto, onde assumiu as de todas a família humana e as derrotou. Eu não foco no diabo, mas
em Jesus, sempre em Jesus, olho fixo em Jesus, e digo, estou vivendo esta tentação porque Jesus em mim quer vencer todas as tentações de todos os homens de todos os tempos. Jesus repete seu ato divino em mim. Assim, quando vem o pensamento impuro, por exemplo, assim não perdemos a paz e não nos separamos da vida divina e não ficamos sujeitos a tentações, porque no volume 11, 14 de dezembro de 1912, Jesus diz, minha filha, quem está de todo em minha vontade, não está sujeito a tentações. Quem está de todo em minha vontade. Porque o demônio não tem o poder de entrar em minha vontade. E não só isto, senão que o demônio mesmo não quer entrar, porque a minha vontade é luz, e a alma, ante esta luz, conheceria muito bem suas astúcias. Portanto, zombaria do inimigo, que não tolera tais zombarias, e que são mais terríveis do que o próprio inferno. E com todas as suas forças as evita. E Jesus continua, tenta sair da minha vontade e verás quantos inimigos te choverão em cima. Quem está em minha vontade leva sempre em alto a bandeira da vitória, e dos inimigos nenhum ousa fazer frente a esta bandeira inexpugnável. Então, quando estamos fundidos, as tentações, a alma não está sujeita às tentações do inimigo. Por isso é importante conservar sempre a paz, estar na divina vontade, porque saímos da divina vontade e entramos no ambiente humano, e as tentações afloram, né? Tu deves saber que eu quero te colocar no meio de demônios, dar-lhes liberdade para atormentar-te e tentar-te para que, quando tiveres combatido os vícios com as virtudes opostas, já te encontrarás de posse dessas mesmas virtudes que tu pensaste que perderias. E mais tarde tu alma, purificada, embelezada e enriquecida, serás como um rei que volta vitorioso de uma guerra feroz, que enquanto acreditava perder o que tinha, se torna mais glorioso. Então, estas tentações vão a tornar a alma mais gloriosa, mais rica, cheia de imensas riquezas, mais bela aos olhos de Deus. Então, eu virei, formarei minha morada em ti e sempre estaremos juntos. Combater aqui os vícios com as virtudes opostas. Também fazemos giros, podemos fazer aí. Eu tinha um pensamento impuro, como dizia hoje, né? Então, não vamos consentir mais, vamos pensar, Jesus, se eu estou vivendo fundido com Jesus, Jesus carregava os pecados do mundo inteiro, ele é o Cordeiro de Deus, né? Então, ele recebia como espinhos os pensamentos impuros de todas as almas, né? Então, estou sofrendo junto com ele e fazendo o pensamento oposto, o pensamento de pureza, de louvor, de amor divino para Deus. Revisto com a pureza divina todas as inteligências. Corro, vou por todas as inteligências e levo a luz, a pureza, o amor
dos pensamentos de Jesus. Continuamente vamos girando. Quando a alma está ativa no divino querer, não pode entrar as tentações de inimigo. É verdade que teu estado será doloroso. Os inimigos não te darão paz, nem de dia, nem de noite. Sempre estarão em ato de travar uma guerra feroz contra ti. Mas sempre tenhas em mente o que eu quero fazer. Isso é tornar-te semelhante a mim. Por isso é importante, para a purificação. Estamos nos primeiros volumes. E tornar a alma semelhante a Jesus. Tu não serás capaz de alcançá-lo. Porque a alma não conhece o fundo das todas as misérias que ela tem. E o inimigo vai lembrar a alma, vai mostrar, ensinar a alma quais são essas misérias que a alma talvez não conhecia, tantas fraquezas, debilidades que estavam no fundo, mas agora com a tentação ele vai querer levar a alma ao pecado, mas a alma vai lutar para ser fiéis e não consentir, e ficar sempre unida a Jesus. Jesus depois vai dar as recomendações para vencer as tentações do inimigo. E tu não serás capaz de alcançá-lo, exceto por meio de muitas e grandes tribulações, e assim terás mais ânimo para suportares as penas. E Luísa, quem pode dizer como fiquei assustada com tal anúncio? Depois diz, não me deixes sozinha e abandonada, é tanta raiva dos demônios, como posso resistir a eles? E aqui Jesus, então, Luísa, para ti minha miséria é bem conhecida, e quão ruim eu sou. Então, dá-me uma nova graça, para não ofender-te na prova. Senhor meu, a dor que mais dilacera minha alma é ver que tu também deves me deixar. Porque fica na escuridão, Luísa. Mas que tua bondade seja sempre feita. E bendito teu santo querer. E Jesus aqui sempre anima a alma. Não te aflijas tanto. Tu deves saber que eu não vou permitir que sejas tentada além de tuas forças. Jamais. É para teu bem. Eu nunca coloco almas em batalha para fazê-las perecer. Primeiro, meço suas forças. Dou-lhes minhas graças e depois as introduzo, sempre para obter o triunfo. E se alguma alma se precipita, é porque não fica unida a mim com oração. Isso sempre o espírito de oração é uma oração contínua, não experimentando mais a sensibilidade do meu amor, vai implorando o amor das criaturas. Todavia, somente eu posso satisfazer o coração humano. Não se deixa guiar pelo caminho seguro da obediência. Outra recomendação, acreditando mais no julgamento próprio do que naquele que a guia em meu lugar, o confessor. Por isso, são 3 as recomendações para vencer nas provas. A oração, então, que eu te recomendo é a oração. Embora devas sofrer penas de morte, não deixar jamais. Jamais deves negligenciar o que costumas fazer. Jamais. E mais, quanto mais te vejas no precipício, tanto mais
invocarás a ajuda de quem pode libertar-te. Além disso, quero que te coloques cegamente nas mãos do confessor, sem examinar o que lhe é dito. Dessa forma, estarás cercada pela escuridão e serás como alguém que não tem olhos e que precisa de uma mão para guiá-la. O olho vai ser a voz do confessor. Será luz e iluminará as trevas. Então, também, nessas provas, nós podemos ir à confissão, o sacramento, né? E nosso Senhor usar o sacerdote para ser luz nessas provas difíceis. O olho para ti será a voz do confessor, que com luz iluminará as trevas, e a mão, a obediência, que será guia e suporte para levar-te a um porto seguro. Então, também, obediência, correspondência ao conselho que dá Jesus pelo sacerdote. A última coisa que te recomendo é a coragem, a terceira, a coragem. Quero que tu corajosamente entres na batalha. A coisa que mais faz temer um exército inimigo é ver a coragem, a força, a maneira como desafiam as batalhas mais perigosas, sem temer nada. Assim são os demônios. Eles não temem nada além de uma alma corajosa, toda apoiada em mim, que com um espírito forte vai no meio deles, não para ser ferida, mas resoluta em feri-los e exterminá-los. Por isso, Luísa, quando era uma criança, ela tinha muito medo dos demônios, né? Mas depois, no volume 15, e depois das provas, ela é forte e o inimigo fuge. E ela pesa a cabeça da serpente, como nossa mãe. Os demônios ficam assustados, apavorados e gostariam de fugir, mas não podem, porque vinculados à minha vontade, são obrigados a permanecer para seu maior tormento. Assim, não os tema, que nada pode fazer-te sem o meu querer. Nada pode fazer-te sem o meu querer. Então, sabemos que é para nosso bem sempre. Quando eu vir que tu não podes resistir mais e estás presente a desfalecer, se fores fiel a mim, imediatamente virei e colocarei todos em fuga e lhe dareis a graça e fortaleza. Anima-te, anima-te. Importante, as recomendações para vencer na luta contra os inimigos: a oração, a obediência, a coragem, estar resolutos em exterminá-los com os atos de Jesus. Aqui fala da prova, que é diferente da tentação. Vamos ler o catecismo da igreja, porque Deus prova, mas não tenta. A palavra de Deus, Tiago 1:13, quando alguém foi tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta, a ninguém tenta. Mas, Salmo 66, 10, a prova, pois tu, o Deus, nos submetiste à prova e nos refinaste como a prata. Adão foi provado, os anjos, a Virgem Maria, no dia 4, também foi provada. Ela fala no livro da rainha
a rainha do céu, no reino da divina vontade. Minha filha, a prova é a bandeira que diz vitória. É uma bandeira de vitória. A prova segura todos os bens que Deus quer nos dar. A prova amadurece e dispõe a alma para adquirir grandes conquistas. E também eu vi a necessidade dessa prova, porque eu queria dar a meu Criador como uma necessidade de amor, em reciprocidade de tantos mares de graças que me dera, um ato de minha fidelidade, que me custaria o sacrifício de toda a minha vida. Como é bonito poder dizer, você me amou e eu amei você. Mas sem as provas, isso nunca pode ser dito. E o Fiat Divino me disse, não te peço um fruto como Adão, não. Pelo contrário, peço a sua vontade. Você a terá como se não a tivesse sob o império da minha divina vontade, que será a vida para você. E assim, ela se sentirá segura de fazer o que quiser de você. Então, não o fruto, senão o sacrifício de não dar vida jamais à vontade humana. Nem sequer no bem, porque ela não dava vida para fazer coisas santas, agradáveis ao querer humano, senão sempre o que Deus queria. Vamos ler agora o Catecismo sobre a prova e a tentação, número 2846. Ana, você tem os números, verdade? Tenho. É a partir do 2846, né? Sim, com certeza. Não nos deixeis cair em tentação. Tá ok. Obrigado. Nada. Este pedido atinge a raiz do precedente, pois nossos pecados são fruto do consentimento na tentação. Pedimos ao nosso Pai que não nos deixe cair nela. É difícil traduzir com uma palavra só a expressão grega, eu não sei pronunciar, que significa não permitas entrar em. Não nos deixe sucumbir à tentação. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ele quer, ao contrário, dela nos livrar. Nós lhe pedimos que não nos deixe enveredar pelo caminho que conduz ao pecado. Estamos empenhados no combate entre a carne e o espírito. Este pedido implora um espírito de discernimento e de fortaleza. O 2847 fala: o Espírito Santo nos faz discernir entre a provação necessária ao crescimento do homem interior, em vista de uma virtude comprovada, e a tentação que leva ao pecado e à morte. Devemos também discernir entre ser tentado e consentir na tentação. Por fim, o discernimento desmascara a mentira da tentação aparentemente. Seu objeto é bom, sedutor para a vista, agradável, ao passo que, na realidade, seu fruto é a morte. Deus não quer impor o bem, Ele quer seres livres. Para alguma coisa a tentação serve. Todos, com exceção de Deus, ignoram o que nossa alma recebeu de Deus, até nós mesmos. Mas a tentação o manifesta, para nos ensinar a conhecer-nos, e com isso descobrirmos nossa miséria e nos obrigar a dar graças pelos bens que a tentação nos manifestou. O 2848, não cair em tentação, envolve uma decisão do coração.
onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. Ninguém pode servir a dois senhores. Se vivemos pelo Espírito pautemos também nossa conduta. Neste consentimento dado ao Espírito Santo, o Pai nos dá a força. As tentações que vos aconteceram tiveram medida humana. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados acima de vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de sair dela e a força para a suportar. 249. Ora, tal combate e tal vitória não são possíveis senão na oração. Foi por sua oração que Jesus venceu o tentador, desde o começo, e no último combate de sua agonia. É a seu combate e a sua agonia que Cristo nos une neste pedido ao nosso Pai. A vigilância do coração é lembrada com insistência em comunhão com a de Cristo. A vigilância consiste em guardar o coração, e Jesus pede ao Pai que nos guarde em seu nome. O Espírito Santo procura manter-nos sempre alerta para essa vigilância. Esse pedido adquire todo o seu sentido dramático no contexto da tentação final de nosso combate na terra. Pede a perseverança final. Eis que venho como um ladrão, feliz aquele que vigia. (2, 859) Mas livrai-nos do mal. Continua nesse, Pablo? Tá bom. Tá ok. Obrigado. Deixamos aqui. Tá ok. No catecismo, nossos pecados são fruto do consentimento na tentação. Quando no Pai Nosso oramos, não nos deixes cair em tentação, significa não permitas que entre em tentação, não nos deixes sucumbir à tentação. Le pedimos, o que lhe pedimos é que não nos deixes seguir pelo caminho que conduz ao pecado. Mas, número 2847 diz: o Espírito Santo permite-nos discernir entre a provação e a tentação. A provação necessária ao crescimento do homem interior, em vista de uma virtude comprovada, e a tentação que conduz ao pecado e à morte. Devemos distinguir também entre ser tentados e consentir na tentação. Finalmente, o discernimento desmascara a mentira da tentação. Aparentemente, o seu objeto é bom, agradável, desejável, como a massagem, quando, na realidade, o seu fruto é a morte. Interessante, do livro de oração de Orígenes. Deus não quer impor o bem, quer seres livres. Para alguma coisa serve a tentação. Ninguém, senão Deus, sabe o que a nossa alma recebeu de Deus, nem nós próprios. Mas a tentação manifesta-o para nos ensinar a conhecermos-nos e, desse modo, descobrir a nossa miséria e obrigar-nos a dar graças pelos bens que a tentação nos manifestou. Obrigado, Jesus, por todos estes bens que a tentação nos manifestou. Mas não entrar na tentação é sempre uma decisão do coração. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças, como hoje falava Jesus para Luísa. Mas com a tentação,
vos dará os meios de sair dela e a força para a suportar. Só é possível pela oração. Outro dos conselhos que hoje Jesus dava a Luísa. Nossa prova, sabemos que vamos entrar a viver no reino para já não sair mais. Luísa, o doutor sempre ensina que Luísa recebia do inimigo: não escreva, São Aníbal, não publique. E nós, o inimigo diz: não acredite nos escritos. Uma tentação bastante frequente, começando a conhecer a divina bondade, nos leva para a santidade humana. Uma tentação frequente para sair da divina bondade, que é o triunfo de Nosso Senhor, e que a alma não fica mais sujeita a todas as artilúgios do inimigo, e leva a coisas que são boas, mas dão uma glória menor a Deus. 15 minutos mais temos para ler o 16. Ana. Sim. Capítulo 16. Podemos. Porque vamos ver agora qual foram as tentações de Luísa, né? Sim. Como exemplos concretos. Ok. Capítulo 16. Agora, quem pode dizer a mudança que aconteceu dentro de mim? Tudo foi horror para mim. Aquele amor que eu sentia antes, agora eu via se transformar em um ódio atroz. Que pena não poder amá-lo mais. Rasgava minha alma ao pensar naquele Senhor que tinha sido tão bom comigo, e agora ver-me forçada a odiá-lo, a blasfemar como se ele fosse o mais cruel inimigo, não podendo nem olhá-lo em suas imagens, e tendo rosários entre minhas mãos, ao beijá-los, me vinha tal ímpeto de ódio e tanta a força que fazê-lo ou cortá-lo em pedaços eram a mesma coisa. E às vezes eu fazia-lhe tanta resistência que minha natureza tremia da cabeça aos pés. Ó Deus, que pena amarga! Eu acredito que se no inferno não houvesse outras penas, a única dor de não poder amar a Deus tornaria o inferno mais horrível. Muitas vezes o diabo colocava diante de mim que as graças que o Senhor me havia dado eram obra de minha fantasia, e por esse motivo poderia levar uma vida mais livre e confortável. E agora, tomando isso como verdade, repreendendo-me, diziam-me: este é o bem que ele queria? Esta é a recompensa? Deixá-la em nossas mãos? Você é nossa, você é nossa. Tudo acabou, não há mais o que esperar. E por dentro sentia-me conferindo ao Senhor tantos impulsos de aversão e de desespero, que às vezes, com alguma imagem nas mãos, era tão forte o desprezo que as quebrava. Contudo, enquanto fazia isso, chorava e as beijava, mas não sei como dizer, fui forçada a fazer isso. Quem pode dizer a dor da minha alma? Os demônios faziam festa e riam. Uns faziam barulho de um lugar, outros o faziam de outro. Alguns gritavam, outros me ensurdeciam com gritos dizendo: olha como você é nossa, não nos resta mais nada que levá-la ao inferno, alma e corpo, verá que faremos isso. Às vezes me sentia puxada, ora os vestidos, ora a cadeira onde estava ajoelhada, e a moviam. E fazendo tanto barulho que eu não podia rezar. Às vezes o medo era tão grande que, acreditando que me libertaria, eu me deitava na cama, porque esses escândalos aconteceram a maior parte à noite.
Mas lá estavam, também puxando o travesseiro, os cobertores. Quem pode dizer o terror, o medo que eu sentia? Eu mesma não sabia onde estava, se na terra ou no inferno. Havia tanto medo de que eles realmente me levassem, que meus olhos não podiam se fechar para dormir. Estava como alguém que tem um inimigo cruel que jurou que vai tirar-lhe a vida a qualquer custo. E acreditava que isso aconteceria comigo assim que eu fechasse os olhos. Então, parecia que era em mim, que alguém estava colocando algo dentro dos meus olhos, e era forçada a tê-los abertos para ver quando me levariam. Talvez eu conseguisse me opor ao que eles queriam fazer. Então, sentia meu cabelo arrepiar sobre minha cabeça, um por um suor frio por todo o meu corpo que penetrava até os ossos, e sentia separar meus nervos e ossos, e eles se contorciam juntos de medo. Outras vezes me sentia incitada a tais tentações de desespero e suicídio que alguma vez, tendo me encontrado perto de um poço ou de uma faca, sentia-me puxada para tirar-me ou pegar a faca e me matar. E era tanta força que eu tinha que fazer para fugir que sentia penas de morte. E enquanto fugia, sentia que eles estavam comigo e ouvia sugerir-me que era inútil que eu vivesse depois de ter cometido tantos pecados, que Deus tinha me abandonado por não ter sido fiel. Além do mais, via que havia cometido tantos ultrajes que nenhuma alma no mundo jamais cometera, que para mim não havia como esperar piedade. Nas profundezas da minha alma, ouvia-os repetir: como você pode viver sendo inimiga de Deus? Você sabe quem é este Deus a quem tanto insultou, blasfemou, odiou? Ah, é esse Deus imenso que estava ao seu redor e você, diante de seus olhos, se atreveu a ofendê-lo. Ah, perdido Deus da sua alma, quem lhe dará paz? Quem lhe livrará de tantos inimigos? Era tamanha a pena que não fazia nada além de chorar. Às vezes eu começava a rezar e sentia os demônios, para aumentar meu tormento, vindo por cima de mim, e um me espancava, outro me espetava e mais outro me apertava a garganta. Lembro-me que uma vez, enquanto rezava, senti meus pés sendo puxados para o solo, este se abrir e as chamas saírem, e que eu lá me adentrava. Tal foi o horror e a dor que eu fiquei meio morta, tanto que para me recuperar daquele estado, Jesus teve que vir e me reanimar. Me fez entender que não era verdade que eu tinha vontade de ofendê-lo, e que eu podia saber por mim mesma, pela pena amarguíssima que sentia, que o diabo era um mentiroso e que eu não deveria fazer-lhe caso, que por enquanto eu deveria ter paciência e sofrer essas aflições e que depois a paz viria. Isso acontecia de tempos em tempos, quando chegava a extremos e às vezes para me colocar em tormentos mais difíceis. No momento desse consolo, a alma se convencia, porque nessa luz é impossível que a alma não aprenda a verdade. Mas depois, quando eu estava em luta, eu voltava ao mesmo estado de antes. Eles tentavam-me também de modo que não recebesse a comunhão, convencendo-me de que depois de eu ter cometido tantos pecados, era atrevimento me aproximar, e que se eu me atrevesse, Jesus Cristo não viria, senão o demônio, e tantos tormentos ele havia de me dar que me levaria à morte. Mas a obediência vencia a tentação. É verdade que às vezes sofria penas mortais, assim que eu podia trabalhosamente recuperar-me após a comunhão. Mas como o confessor queria absolutamente que eu a recebesse, não poderia fazer de outro modo. Eu lembro que várias vezes não a recebi. Também me lembro que às vezes, enquanto rezava à noite, eles apagavam minha lâmpada,
às vezes faziam tais rugidos de dar medo, outras vezes vozes débeis, como se fossem moribundos. Mas quem poderia dizer tudo o que eles faziam? É impossível. Obrigado. Por nada. Foram mais de 3 anos de tentações contínuas e provas bem fortes para Luísa. Nós não devemos ter medos. Vamos ter tentações, mas não vai ser tudo como Luísa, né? Sobretudo quando estamos começando, que temos o dom empréstamo, até saber Deus que a alma já não vai sair e que a alma vai ficar confirmada no dom. Quando a alma já está confirmada no dom e está vivendo 100% a divina vontade, já a alma não está sujeita a tentações, como hoje dizia o volume número 11. Mas quais são as tentações frequentes? De ódio, que trocou o amor, ímpeto de ódio e força que fazia despedaçar as imagens sacras, os rosários, impulso de aversão, de blasfemar Deus, de ver as graças que recebe a vida e o mesmo dom da divina bondade como uma fantasia, não como uma realidade, né? O barulho ao rezar, distração contínua para sair do foco de atenção que é Jesus e pôr atenção no inimigo, rugidos de dar medo, as tentações de desespero e suicídio, abandono divino, porque não fomos fiéis, Deus não está, Deus me abandonou. Como havia cometido tantos ultrajes, as mentiras do inimigo, para você não havia piedade, você já não tem mais a graça da misericórdia para você. Isso sempre são modos de agir do inimigo. Tentavam-me também de modo de que não recebesse a comunhão. Também o inimigo odia a Eucaristia, não quer. Então, que você não recebesse a comunhão, convencendo-me de que depois de eu ter cometido tantos pecados, era atrevimento me aproximar. Mas Jesus ele faz entender que não era verdade, que Luísa tinha a vontade de ofendê-lo. Luísa estava imersa numa escuridão grande, mas sua vontade, ela, depois de despedaçar as imagens, chorava, ela não tinha uma vontade real de ofender Deus, né? Então, o que podia saber por mim mesma, Luísa podia saber isso pela pena amarguíssima que sentia, né? Luísa sentia essa pena amarguíssima no coração, porque ela ainda no inferno que estava vivendo, amava a Deus, e procurava ser fiéis, né, no meio de tantas provas, né? Mas com esses exemplos acho que está bom, porque cada depois pode reler essa leitura para estar atentos ao jeito que tem o inimigo de agir, para não cair nas trampas, né? Trampas, não sei a palavra, mas em espanhol são trampas, enganos do inimigo. Muito bem. Então vamos lá. Agradecer a todos que participaram, Pablo, pela bela explicação, que Deus os recompense em tudo, tá? Bênção da divina vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero abençoar-te com a mesma bênção, porque Jesus abençoa a sua Mãe Santíssima antes de começar a sua paixão.
Portanto, por mediação e intercessão da Santíssima e sempre Virgem Maria, Mãe e Rainha da Divina Vontade, abençoo-te para imprimir em ti o triplo selo das três divinas pessoas, para que ressurjas do teu decaimento e vivas no divino querer. Esta bênção, em nome do Pai, comunique e imprima na tua vontade a sua potência, fazendo-a de novo soberano de tudo. Em nome do Filho Jesus Cristo, comunique e imprime na tua inteligência a sua sabedoria. Em nome do Espírito Santo, comunique e imprime na tua memória o seu amor. Que as forças da alma e do corpo voltem a ti. Que sejas curado de toda a doença espiritual e corporal. E a tua alma receba a riqueza e a beleza de todo o bem e virtude. E para te rodear de defesa contra o demônio, o mundo e a carne, com Jesus, abençoo-te todas as coisas que ele criou, para que tu as recebas abençoadas todas por ele. Abençoo-te a luz, o ar, a água, o fogo, o alimento, tudo para que fiques como submerso e coberto com estas bênçãos. Junto com Jesus, abençoo-te o coração, a mente, os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, as mãos, os pés, o corpo, as entranhas, a respiração, todo o movimento. Abençoo-te para te ajudar, abençoo-te para te defender, abençoo-te para te perdoar, abençoo-te para libertar de todo mal, abençoo-te para te consolar, abençoo-te para que sejas santo, abençoo-te, portanto, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A alegria de Cristo ressuscitado e da Mãe Maria seja de vossa força. Fique em paz e o Senhor os acompanhe. Amém. Então, boa noite no Divino Querer, a toda a família divina do Brasil. Até o domingo próximo. E continuamos vivendo na Divina Vontade.